Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula do primeiro ano de História e hoje a gente vai continuar o capítulo sobre os povos indígenas das Américas, né? Na aula passada a gente viu principalmente as sociedades mais desenvolvidas, né, da América do Sul, que eram os Incas, os Maias e os Astecas, né? A gente viu como era a dinâmica social deles, a organização econômica, cultural, né? Religiosa desses povos, que em alguns casos, como dos astecas, né, chegaram a ter grandes impérios na América do Sul, né, na América, na verdade, na América Central e América do Norte. Na América do Sul você teve os Incas também, que tiveram um determinado desenvolvimento de sociedade, tá? E hoje a gente vai ver os povos indígenas do Brasil, né? Como eram esses povos indígenas na época da chegada dos europeus aqui no Brasil, certo? Então vamos acompanhar aqui e vamos tentar entender como era essa dinâmica dos povos indígenas antes da chegada e depois da chegada dos europeus, tá? Então vamos lá. Ó. O território que os europeus conquistaram no século XVI e chamaram de Brasil era habitado por cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a aproximadamente 900 povos. Cada povo tinha seu próprio modo de vida, seus costumes e sua língua. Então isso é interessante para a gente deixar já bem claro que quando se fala de índio no Brasil, de indígenas no Brasil, tende-se a acreditar que há um único tipo de indígena no Brasil, né, na época da chegada dos europeus. O que se comumente chegou a se internalizar, né, de que seriam, por exemplo, os tupis, né, que eram aqueles que tinham mais contatos com os povos europeus que aqui chegaram, tá? Mas havia no Brasil cerca de uma diversidade de 900 povos, então cada povo diferente, cada um com a sua, o seu modo de vida, né, com a sua cultura. Claro que alguns tinham muitas semelhanças, mas havia também grandes diferenças em alguns casos, ok? Ah, e aí a gente viu, né, como esses povos eles vão ser dizimados através do tempo e hoje, quando deveria se ter políticas públicas para se preservar os descendentes desses antigos povos indígenas que até hoje tentam sobreviver no Brasil, a gente tem um descaso completo, né, dos governos, principalmente o governo atual, que não se preocupa de forma nenhuma em preservar, né, as áreas indígenas e preservar o modo de vida dessas comunidades, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Os indígenas viviam em aldeias organizadas conforme a tradição de cada povo. Apesar das diferenças que havia entre as sociedades indígenas, elas apresentavam várias semelhanças, como a visão religiosa do mundo. As religiões indígenas davam grande importância à terra. Essa visão de mundo contribuiu para que essas sociedades se fundamentassem na posse coletiva da terra. Isso significa que nenhum membro da aldeia podia afirmar que um pedaço de terra era somente seu, pois o território ocupado pela aldeia pertencia igualmente a todos os seus habitantes. Pois o território ocupado pela aldeia. Desculpa, os seus habitantes. Eu estou repetindo aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Apesar disso, ferramentas e outros bens eram propriedade privada, mas o excedente da produção individual de alimentos era dividido entre todos os membros da aldeia. Então isso aqui é interessante, que essas comunidades, né, elas tinham um sentimento, né, grande de bem comum e de comunidade. Então não havia, por exemplo, que os europeus vão instituir na era moderna, que é a propriedade privada, né? Um cara pegar e cercar um lugar, um pedaço de terra e dizer, não, isso aqui é meu, tá? E aí as pessoas começarem a fazer isso e com o tempo isso se tornar um negócio e hoje em dia é o bem mais precioso que existe, são os bens imóveis, tá? E é interessante a gente pensar quem é que deu o direito a essas pessoas de se autoproclamarem donos de terras, né? Então os indígenas eles tinham uma sociedade que dizia, não, essa terra ela é um bem comum de todos, tá? Claro, tinha propriedade privada, como o autor coloca aqui, né? Nas ferramentas, em alguma coisa que alguém produzia e tal, mas a terra, ela pertencia a todos, tá? Continuando, ó.
Para os indígenas, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Os rituais religiosos eram parte do seu cotidiano, regulamentando seus costumes e transmitindo a visão de mundo tradicional de sua etnia. De modo geral, eles tinham uma visão espiritualista do mundo e cultuavam os astros e os elementos da natureza. A terra, os rios, a chuva, os animais, as plantas e etc., que eram considerados essenciais para a manutenção da vida em sociedade. Nas sociedades indígenas, o líder espiritual da aldeia, denominado pajé, era um profundo conhecedor das tradições religiosas, da flora e da fauna locais, agregando as funções de curandeiro e guardião do mundo espiritual. Então, vocês já devem ter visto isso em algum filme, seriado, novelas. Quando mostram indígenas aqui no Brasil, eles tentam passar um pouco dessa imagem aqui de como era essa espiritualidade dos indígenas, né? A gente tem que entender que o indígena ele não tem contato, por exemplo, com as maiores religiões que existem hoje no mundo, que era o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá? Então, as concepções de mundo deles eram todas baseadas numa espiritualidade que advinha da natureza. Então, era cultuar a terra, né, a chuva e daí por diante. Então, eles tinham muita espiritualidade e essa espiritualidade eles acabavam, né, fazendo essa ligação com a natureza, né? Não tinham essa religiões bem definidas com a questão de um Messias, um Salvador que vai levar todo mundo para o céu, tal como é nas religiões cristã, judaica e islâmica, tá? Então, vamos continuar aqui. A organização social. Nas aldeias indígenas, o cacique, em tempos de paz, tinha a função de falar em nome de todos os habitantes da aldeia. Porém, em tempos de guerra, liderava os demais guerreiros. O chefe indígena era respeitado porque tomava suas decisões com base no consenso entre os habitantes da aldeia, evitando agir de modo autoritário. Outra coisa interessante, né? Apesar de se ter um líder que era o cacique, né? Então aqui é a diferença, né? O pajé era o líder espiritual, ele servia tanto como curandeiro como o líder da religião deles, né? E o cacique era o líder político, era ele que decidia, né? As tomadas de decisão da aldeia, como por exemplo entrar em guerra contra outra aldeia. Mas o interessante é que o autor coloca aqui que era extremamente comum eles tomarem decisões com base em consenso, ou seja, reunia o pessoal e dali, daquela reunião, tiravam-se os consensos que ele ia autorizar, né? Então, ele tentava evitar, ele evitava, né? Tentava evitar, não, ele evitava agir de modo autoritário. Então, mostra que essa organização social dos indígenas aqui no Brasil, apesar de parecer arcaica, ela tinha modos, né, que hoje em dia eles parecem essenciais, que é a questão de ouvir a comunidade, de não ser autoritário, né? Isso é interessante. Continuando, os povos indígenas também mantinham contato entre si por meio de festas. Nesses eventos, pessoas de diversas aldeias se dirigiam a uma aldeia anfitriã para se reunir, contar histórias sobre o presente e o passado, cultuar as forças da natureza e os espíritos dos antepassados, realizar trocas de produtos, como adornos, e discutir possíveis soluções para adversidades naturais e os conflitos sociais que estivessem ocorrendo na região, certo? Então, isso aqui é bastante interessante sobre a cultura indígena. Vamos ver aqui nesse box que ele fala um pouco sobre os índios tapajós. Vamos ver o que fala aqui, ó. Entre os indígenas que tiveram contato com os primeiros colonizadores europeus no século XVI estão os tapajós. Eles viviam na região do atual município de Santarém, no Pará, ao longo do rio Tapajós. Eram povos guerreiros e realizavam trocas de produtos agrícolas com outros grupos indígenas que viviam na região. Os principais produtos cultivados eram o milho e a mandioca. Os tapajós produziam peças de cerâmica ornamentadas, algumas datadas de cerca de 6.000 anos atrás. Predominam na cerâmica tapajônica representações de animais e também figuras humanas. Entre as peças mais elaboradas de cerâmica tapajônica estão os chamados vasos de cariátides. Então aqui a gente tem aqui um exemplo, né,
da cultura indígena dos Tapajós, que deixa bem claro que eles tinham uma preocupação também artística, uma preocupação de deixar os seus vestígios na história, né? Deixar uma imagem que ia contar um pouco sobre a história deles, sobre o modo de vida deles, tá? Então eles também tinham essa questão da arte, não só dessa vida comum, né? Em sociedade, trabalhando, né? Colhendo, plantando e daí por diante, tá? Então vamos continuar aqui. Outra coisa interessante desse modo de vida dos indígenas era a divisão do trabalho. Vamos ver aqui, ó. Em grande parte das sociedades indígenas, o trabalho era dividido entre os habitantes da aldeia de acordo com a idade e, sobretudo, o sexo. Geralmente havia algumas atividades tipicamente masculinas, como caçar, pescar, preparar os terrenos para as lavouras, construir as casas, guerrear e confeccionar as armas. Enquanto outras atividades eram tipicamente femininas, como cuidar das lavouras, plantando e colhendo, cozinhar os alimentos, fabricar utensílios artesanais, vasos, cestos e redes, e fazer os preparativos para as festas da aldeia, incluindo a pintura corporal, tá? Então, havia uma certa divisão do trabalho, tá? Principalmente entre homens e mulheres, né? Onde os homens ficavam encarregados mais da questão da caça, da luta, né? De conseguir alimentos, enquanto que as mulheres eram as artesãs e quem plantava e colhia nessas sociedades, tá? Continuando aqui, ó, Tupi e Macro G. Para estudar a diversidade dos povos indígenas, os pesquisadores os classificam com base nas semelhanças e diferenças entre eles. De acordo com vários estudiosos, a maior parte das línguas indígenas faladas no Brasil pode ser agrupada em dois troncos linguísticos principais, o Tupi e o Macro G. Veja a seguir algumas etnias indígenas agrupadas de acordo com esses troncos linguísticos, tá? Então vamos ver aqui a mais conhecida aqui no Brasil, que é a Tupi. Vamos ler aqui nesse box, ó. Segundo estudiosos, os povos indígenas do tronco Tupi saíram da Amazônia no início da era cristã e, acompanhando o curso dos grandes rios, migraram para o sul do Brasil e também para as regiões do Paraguai e Uruguai. Nos séculos seguintes, eles ocuparam quase todo o litoral brasileiro, território que chamavam de Pindorama, terra das palmeiras em Tupi. Em Pindorama, os povos Tupi formaram aldeias e dedicaram-se à atividade como coleta de plantas, caça, pesca e agricultura, cultivando principalmente a mandioca e o milho. Então, os tupis eles foram encontrados aqui, muitos pelos europeus, quando eles chegaram no litoral. E esse território em que os tupis viviam, que era o litoral, eles chamavam de Pindorama, tá? Entre os povos indígenas que faziam parte do tronco tupi estavam também os tupinambás, os tupiniquins, os potiguara, os guarani e os arara. Mesmo pertencendo a um mesmo tronco linguístico, falavam idiomas próprios e tinham sua própria cultura. Isso aqui é fácil da gente entender, galera, essa questão linguística. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós falamos português, né? Nós herdamos a língua de Portugal. O português, juntamente com outras línguas, elas são derivadas do latim, são as chamadas línguas latinas, que são o francês, o italiano, o espanhol e o português, tá? Então são línguas que descendem de uma mesma língua matriz, aqui como o caso dos tupis, tá? Só que elas são diferentes. Então, por exemplo, o português é diferente do espanhol, tem similaridades, mas são diferentes. E o que é muito diferente do francês e o que é também diferente do italiano, tá? Então, daí você tira essas diferenças linguísticas como eram. Continuando. Os macro G. Quando os povos tupi ocuparam o litoral brasileiro, entraram em contato com povos do tronco macro G, que já habitavam a região. A partir de então, houve disputas territoriais e vários povos macro G migraram do litoral para o interior do continente. Alguns se dirigiam para o sul, como os Kanyagang e os Xokleng. Desculpa, pessoal, porque aqui está meio difícil de ler, tá? Outros, porém, ocuparam o Planalto Central do Brasil, como os Chavante, os Caiapó e os Bororó, tá?
Os povos macro-G do Planalto Central viviam principalmente nas regiões de Cerrado, mas também ocupavam trechos da Amazônia. Eles habitavam aldeias geralmente próximas aos rios, dos quais retiravam peixes para sua alimentação, que era complementada pela caça, cultivo e coleta de plantas como mandioca, feijão e milho, tá? Então, um traço parecido com o que a gente estudou desde o começo do ano das primeiras civilizações. Essas primeiras civilizações sempre se situavam às margens dos rios, porque ali você vai ter uma oferta maior de alimentos, você vai ter a chance de descobrir a agricultura ali nas margens do rio. Então era extremamente comum entre povos da antiguidade se situar às margens de rios ou lagos para tentar sobreviver, tá? Aqui a gente tem uma fotografia recente da aldeia Kikretum, da etnia Kayapó, no estado do Pará. Então, até hoje, existem várias aldeias no Brasil. Não são tantas quanto era na época da chegada dos portugueses, claro, né, porque muitos deles foram dizimados pelos portugueses e com o passar da história do Brasil, né, essa dizimação foi se perpetuando e essa dizimação não só na questão de matarem os índios, né? Na questão cultural mesmo, os índios foram dizimados porque foram privados da sua cultura, foram expropriados da sua cultura, né? A maioria dos índios aqui no Brasil, quando teve contato com os portugueses, foram forçados a adotar a religião cristã, né? Pegavam as crianças e levavam para as missões para que elas aprendessem a língua portuguesa e a religião cristã, e esse processo todo, né, ajudou a dizimar essas culturas indígenas que ainda hoje resistem. Continuando, os Marajoara. Alguns povos desenvolveram sociedades complexas nas proximidades do rio Amazonas e de seus afluentes. Esse foi o caso das populações que habitavam a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, conhecido como Marajoara. A origem étnica e linguística desses povos ainda é desconhecida pelos pesquisadores. Os Marajoara conheciam técnicas de manejo das águas e moravam às margens dos rios em aterros chamados tesos, construídos para se abrigarem na época das cheias. Havia tesos pequenos e outros maiores, com até 12 metros de altura. Os maiores tesos eram usados como centros cerimoniais e cemitérios. As principais fontes para o estudo da cultura marajoara são artefatos de cerâmica, como enfeites corporais, estatuetas, vasos, tigelas e urnas funerárias, tá? Aqui, galera, a gente tem alguns exemplos, né, dessa cultura material que é deixada pelos povos. Se a gente lembrar, no começo do ano, as nossas primeiras aulas, a gente falou sobre o que era história, como é que a história trabalha, e a história ela teve algumas mudanças com o passar do tempo e que ela modificou o seu modo de interpretar o passado, né? Que a história é uma ciência que interpreta o passado. Ela não consegue te dizer exatamente como o passado era, mas ela te dá uma interpretação para a gente tentar entender como esse passado, né, ele aconteceu, tá? E antigamente, né, nos primeiros estudos de história, se tendia a acreditar que a história ela deveria ser estudada a partir de documentos que eram deixados por escrito, né? Então era um documento que contava uma história, era um documento, por exemplo, o documento da libertação dos escravos, o documento feito por um líder da Revolução Francesa, né? Alguma coisa que tivesse por escrito. E por isso criaram um termo chamado pré-história, que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente costuma muito associar esse termo pré-história quando a gente fala da época dos dinossauros, tal. Só que esse termo ele já não é mais utilizado hoje em dia, porque é colocado que tudo é história. A história ela é feita a partir dos vestígios, né? A história agora ela é encarada e ela é estudada através dos vestígios que os seres humanos deixam das suas sociedades, do seu modo de vida. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, a história não iria considerar essas imagens aqui feitas pelos povos marajoaras, né, esses objetos, como fonte de estudo histórico.
para tentar entender como era o modo de vida deles, como é que eles cultuavam os deuses, como é que eles faziam a sua colheita, caça e daí por diante. Mas hoje em dia a história considera, porque todo vestígio humano deixado para trás por uma sociedade, ele pode ser interpretado por um historiador e ser feita a história daquele povo, tá? Então, por exemplo, esse objeto aqui, ele era uma urna funerária de cerâmica, tá? Dos Marajoara. Nas urnas eram guardados, além dos restos mortais, objetos pessoais dos mortos. Então, isso aqui conta muito sobre a religião, como é que eles encaravam essa questão da vida após a morte, né? O que acontece após a morte, tá? Outro aqui, objeto, ó, que era uma tanga de cerâmica marajoara, usada pelas mulheres, provavelmente em cerimônias e rituais, tá? Porque não dá para a gente imaginar que a pessoa, né, o indígena, vai utilizar uma vestimenta feita de cerâmica no seu dia a dia e atrapalhar os seus movimentos. Então, pelos estudos dos historiadores, eles chegaram à conclusão de que isso aqui deveria ser utilizado durante ocasiões especiais como os rituais, tá? Aqui a gente tem uma linha do tempo, como geralmente tem no nosso livro, tá? Falando sobre uma linha do tempo do povo marajoara, tá? Então ele vai falar desde o período inicial deles, né? De como os estudos históricos estipulam que é a origem desse povo, ó, mais ou menos pelo ano 70 a.C., tá? E aí passando, né? A gente vai ter a continuação na outra página, tá? Passando, não, na verdade aqui é só aqui, passando até, né, esses períodos da chegada dos europeus aqui no Brasil, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Patrimônio arqueológico do Brasil. A gente vai continuar sobre esse assunto que a gente está falando sobre os vestígios que o ser humano deixa, tá? Grande parte das informações a respeito dos povos indígenas do Brasil deve-se ao trabalho de arqueólogos. O patrimônio arqueológico do Brasil é de grande importância para a preservação da memória do país. Existem sítios arqueológicos e sambaquis que preservam a cultura indígena no Brasil. Vamos ver o mapa a seguir. Ó. Então a gente tem aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó, que é de um machado indígena feito de pedra encontrado num sítio arqueológico de São Raimundo, no Piauí, que é um dos mais importantes do Brasil. Então, sítio arqueológico, galera, é um local em que os arqueólogos, né, que são, não confundir, tá? Arqueólogos, eles não são historiadores. Para se tornar um arqueólogo, né, a pessoa ela precisa, além de ter um conhecimento em história e estudar história, ela precisa ter outros conhecimentos, como conhecimento geográfico, química, né, para poder identificar os materiais e poder trabalhar com materiais antigos, que são o que eles buscam. Geralmente esses materiais estão enterrados e eles precisam fazer escavações para descobrir esses materiais, e essas escavações muitas vezes precisam ser bem delicadas, né? Tem locais que eles começam a escavação, quando começam a encontrar algum objeto, né, essa escavação, ela não pode mais ser realizada nem com pás, nem com objetos que possam quebrar esse vestígio que está lá, que geralmente são de cerâmica, né, algum outro material. Então, essa escavação, quando ela se torna mais delicada, eles começam a fazer até com pincéis, né, tirando a areia, pozinho por pozinho, para tentar identificar esses objetos e poder fazer a história do povo que habitava aquela região, tá? Então, a gente tem aqui o mapa, ó, do patrimônio arqueológico do Brasil, e a gente tem aqui, né, os sítios arqueológicos, né? O que é um sítio arqueológico? É um local que foi identificado que ali habitava um povo na antiguidade e que aquele povo deixou algum vestígio material que precisa ser descoberto, tá? Para a gente poder contar melhor a história da nossa região, tá? Então aqui a gente tem esse mapa, vamos ver aqui, mapa do sítio arqueológico. E aqui a gente tem a legenda, né? O vermelho são os sítios arqueológicos, né, que existem no Brasil, ó. Tem na Paraíba, no Piauí, infelizmente no Ceará aqui não estou vendo nenhum marcado, mas se eu não me engano eu acho que tem algum sítio arqueológico no Ceará. Talvez essa informação ainda não esteja atualizada. E em verde aqui a gente tem os sambaquis, tá? E vamos ver o que eram esses sambaquis, ó. A gente tem aqui, ó, o que são esses sambaquis? São essa imagem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó.
Considerados parte do patrimônio arqueológico do Brasil, os sambaquis são montes artificiais formados por vestígios como conchas de ostras, ossos, fragmentos de objetos de cerâmica, restos de fogueiras e etc., deixados por povos indígenas que viviam em regiões litorâneas no Brasil. Os sambaquis mais antigos foram feitos há 8.000 anos. Então, aqui, além de ter muitas conchas, muito material orgânico, né, que vem diretamente do mar, também tem muitos vestígios de povos antigos. Então, por isso que esses sambaquis eles são preservados e são estudados até hoje, tá? Continuando aqui, a gente vai para uma nova parte aqui do capítulo que se chama Explorando o Tema, onde a gente vai falar sobre a preservação da cultura indígena no Brasil, tá? Vamos acompanhar aqui comigo. Existem no Brasil vários povos indígenas que procuram manter as tradições de seus antepassados. Danças, rituais, festas e acontecimentos continuam sendo transmitidos dos mais velhos para os mais jovens. Leia agora uma reportagem sobre um evento ocorrido em 2011, no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Tá? Então vamos ver aqui essa reportagem. Evento inédito reuniu mais de 500 pessoas entre caciques xinguanos, lideranças indígenas, autoridades locais e convidados, para festejar, dançar e refletir sobre os 50 anos da existência do parque e sobre os desafios do mundo contemporâneo que o mundo contemporâneo coloca para esses povos. Durante 3 dias, as cores, danças e músicas dos 16 povos do Parque Indígena do Xingu tomaram conta da aldeia Camaiurá, da Lagoa Ipavu, no Alto Xingu, para o primeiro Festival de Culturas Xinguanas, em evento organizado pelas lideranças indígenas para celebrar e refletir sobre os 50 anos desta que é a maior terra indígena do estado do Mato Grosso e a primeira grande terra indígena demarcada no Brasil. A beleza das danças e dos cantos, bem como as músicas das flautas gigantes, tocadas por velhos e ensinadas aos jovens do Alto Xingu, provaram que o tempo não só não apagou, como fortaleceu as tradições xinguanas, tá? Então, em 2011, os povos dessa região fizeram um grande evento para celebrar essa união e o importante para que isso acontecesse foi porque há 50 anos atrás foi demarcada essas terras como terras do povo Xingu. Foi a primeira demarcação de terras determinando que um local, né, uma determinada terra pertencia aos indígenas aqui no Brasil, tá? Então isso aqui foi importantíssimo para preservar a cultura desse povo, desses povos que vivem nessa região. Imagine se isso não tivesse sido feito, né, se tivesse tomado essa atitude, se esses povos ainda existiriam hoje em dia, né? Então vamos continuar aqui, ó, terras indígenas, TIs. Terras indígenas, TIs, é o termo pelo qual são conhecidas as áreas onde determinado grupo indígena ocupam de forma permanente e tem o direito de preservar a sua cultura e o seu modo de vida. Atualmente, cerca de 240 povos indígenas de diferentes etnias vivem em aldeias situadas nas TIs, né, nas terras indígenas. O processo de reconhecimento legal das comunidades indígenas e a demarcação de suas terras são bastante recentes. As TIs começaram a ser demarcadas pelo governo brasileiro no início do século XX e somente com a Constituição de 1988 é que os direitos dos indígenas, como a posse das terras tradicionalmente ocupadas por eles, foram estabelecidas claramente. Então, só a partir do fim da ditadura militar e da criação da nova Constituição de 88, que é a Constituição vigente até hoje, foi que essas terras, né, passaram legalmente para a posse, para a propriedade desses povos indígenas, tá? Contudo, a demora do governo brasileiro em demarcar essas terras tem gerado muitos problemas, como a invasão de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros, que exploram de maneira ilegal seus recursos naturais. Recentemente, muitos povos indígenas vêm se organizando para cobrar maior agilidade na demarcação de suas terras, além de maior fiscalização e proteção desses territórios para garantir os seus direitos, tá? Então é assim,
No Brasil, né, desde a da Constituição de 1988, a gente começa uma demarcação oficial de terras, né, e de dar legalmente para esses povos indígenas a posse dessas terras, né, o direito de posse, a propriedade dessas terras. Só que em muitos locais, devido à falta de fiscalização e o tamanho das terras, né, garimpeiros, né, exploradores, né, principalmente madeireiros e garimpeiros, eles invadem as terras dos indígenas para roubar a madeira, para fazer garimpo ilegal naqueles locais. E o órgão do governo responsável por fazer as fiscalizações, né, ele é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Tá? E o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos? A gente nunca teve uma efetiva fiscalização nesses locais, né? Primeiro devido à dificuldade, né, tanto do acesso quanto do tamanho desses locais, tá? Mas também por causa da própria dinâmica, né? Mas mesmo assim esses órgãos eles multavam muitos madeireiros quando conseguiam pegar, apreendiam material, quebravam o material desses garimpeiros ilegais que estavam lá fazendo mal às terras indígenas, né? E dos madeireiros que estavam lá cortando a floresta, né? Desmatando a floresta. Só que nos últimos anos, principalmente no governo atual, está havendo um desmonte da estrutura de fiscalização, onde o ministro do Meio Ambiente já deixou bem claro em que a intenção dele é desmontar esses aparelhos de fiscalização e de deixar a boiada, né, deixar a boiada passar, que é permitir que essas pessoas se apoderem das terras indígenas, né, os garimpeiros, os madeireiros. Então, infelizmente, o Brasil está passando por esse processo de desamparo total. Nunca teve uma proteção adequada para os povos indígenas, mas que nos últimos anos ela tem piorado e agora fica bem claro que o atual governo não tem nenhum tipo de preocupação com os povos indígenas, tá? Qualquer coisa, pesquisem sobre isso, vejam as reportagens e vejam o que está sendo feito para preservar os povos indígenas no Brasil, né? Praticamente nada, ok? Vamos continuar aqui, galera. Deixa eu ver. A gente vai continuar aqui a reportagem, né? A presença de crianças e adolescentes nas danças como a taquara e jauari e seus olhares atentos às apresentações tradicionais como a luta, que é a uca-uca, evidencia o envolvimento dos jovens com a tradição. Aí tem aqui, abre aspas, ó. Queremos que nossos filhos e netos levem em frente a nossa cultura, continuem participando das festas. No Xingu, cada povo se pinta de uma maneira, tem rezas e danças diferentes, mas na luta para a preservação de nosso território e da nossa tradição, somos todos iguais, afirmou o cacique Afukaka Kuikuru. A arte xinguana esteve presente em cada detalhe do festival. Os vencedores das disputas de uca-uca foram premiados com medalhas em madeira, colares de caramujo, considerados a joia do Alto Xingu, e troféus com formato do parque. Ao final de cada dia de festa, eram exibidos filmes feitos por cineastas indígenas tais como A História do Monstro Catpi, outros cineastas, dos cineastas Kissedie e O Pescador. No domingo, todos se reuniram para o grande Moitará dos 50 anos. O Moitará é uma tradição de troca de objetos realizados por diversos povos indígenas. Na ocasião, os convidados puderam trocar diversos objetos, roupas, materiais para pesca, por artesanatos indígenas e colares e cerâmica. Então isso aqui era extremamente comum entre os indígenas, inclusive quando os europeus chegaram aqui, né, eles trocaram muito essa questão de objetos com os europeus, né? Trocaram trabalho por objetos, isso aqui é extremamente comum da cultura indígena, tá? Aí a gente tem aqui, ó, passado e futuro do Xingu, reflexões. A preservação das culturas xinguanas e dos recursos naturais do território foram as principais questões abordadas nas rodas de conversa realizadas todas as tarde entre as lideranças indígenas. 50 anos após a criação do Parque Indígena do Xingu, muita coisa mudou para as 16 etnias xinguanas.
A região no entorno cresceu, a produção da agropecuária se desenvolveu e já alcançou os limites do território xinguano. Não, os limites do território, desculpa, ponto. Xinguanos relatam um aumento do desmatamento e já sentem a mudança na natureza e no clima do parque. Caciques expuseram suas preocupações e questionamentos sobre o futuro do Xingu. A gente tem essa terra onde estamos sobrevivendo, vivendo em paz. Só que temos uma grande preocupação com os desmatamentos, queimadas e destruição nas beiras dos rios. Não sei se o homem branco também está preocupado com isso. Eu acho que não, pois essas coisas continuam acontecendo, disse o cacique Aritana e Ualapiti, tá? Então aqui a gente vê, né, o que está acontecendo aqui na Amazônia, ó, fotografia aérea do Parque Indígena do Xingu, mostrando uma grande área de floresta desmatada, isso em 2011, né? Imagine de lá para cá, né, 9 anos depois, como é que está essa região, onde a fiscalização por parte do governo, que é o responsável por proteger os povos indígenas e as suas terras, como ela não acontece de maneira eficaz, tá bom? E é isso, galera. Ó, vai ficar aqui a atividade dessa aula. Ó, vocês vão fazer a atividade aqui da página, deixa eu ver aqui, 264, as questões 1 a 6, para a gente terminar esse capítulo sobre os povos indígenas da América, tá certo? Então é isso, pessoal. A aula fica por aqui e façam a atividade e estudem. Até a próxima aula e tchau!